Vamos lá, estamos começando mais uma Depil Class, mais uma aula de depilação e esta é a live de número 221, meus amores. Significa que no YouTube, porque nem sempre no Instagram fica salvo, no YouTube tem mais de 200 aulas lá para vocês se deliciarem e assistirem. O nosso tema de hoje é: toda mãe pode viver da depilação e ter tempo para a família. Eu tenho muitas alunas que já fazem isso e você pode ser mais uma delas, tá? Eu quero lembrar que toda segunda-feira eu estou aqui trazendo conteúdos que vão te ajudar a alavancar. Se você tem alguma dúvida em depilação, aqui você vai ter muita clareza sobre o que é uma depilação com menos dor, tá bom, meus amores? E hoje nós estamos começando a semana do Dia das Mães, né? E eu trouxe esse tema aí com muito carinho. Para quem já me segue sabe que eu não sou mamãe, né? Infelizmente eu não tive essa sorte, mas eu sou uma filha muito dedicada pelo amor que a minha mãe sempre teve por nós, né? Minha mãe é um exemplo de força e de vitalidade, e através dela dá para saber que toda mãe tem dentro de si o que ela precisa para empreender, né? E aqui você vai descobrir se a depilação é o seu negócio. Para quem tá chegando aí e ainda não me conhece, eu sou Delma Novaes e te ensino a ganhar mais de 5 mil no mês através da depilação com menos dor, mesmo se você estiver começando do zero, tá, meus amores? Eu sou a criadora do método pincel de depilação, a depilação com menos dor, mas não é fantasia não, é menos dor mesmo, diminui significativamente a dor, tanto que a sua própria cliente ela vai te dar esse feedback, vai perguntar se você está realmente arrancando os pelos dela, tá bom? Bom, essa é a minha missão aqui e eu quero saber se você tá me ouvindo bem aí no Instagram, aí no YouTube. Quem tiver no YouTube, eu vou pedir para falar um boa noite, escrever um boa noite aí para mim, porque senão eu não consigo saber quem que tá aí. E aqui no Instagram temos a Sam Firmino, a Edna, a Beth, a Larissa. Meus amores, sejam bem-vindas. Eu quero saber, vocês são mamães? Coloca aqui pra mim, vocês têm filho? São mamães já? Coloca aí pra mim, meus amores. Quero conhecer um pouquinho de vocês. A Beth tá aí. A Beth já falou um oi pra mim, então tá me ouvindo bem, né, Beth? Só vou esperar os joinhas aí. Coloca pra mim. Você já é mamãe, Beth? Coloca pra mim aí, meu amor. Quem que é mamãe aqui? Ó, a Sam é mamãe, a Beth, a Edna, sim, tem 2 filhos. E isso que eu ia falar, né? Coloca quantos filhos tem, né? E a Beth disse que tá perfeito o áudio, que ótimo. Meus amores, então eu vou só colocar aqui, ó, fixar o tema aqui, para quem for chegando depois, para não ficar perdida aí, né? Deixa eu ver, enviar. E aí eu vou fixar o tema aqui, para o tema ficar aí fixado. E aí, Jesus amado, a Beth tem 4 filhos, olha que linda! Gente, o que é, olha, muito bom participar de vocês. Ó, eu infelizmente não, né, eu sou uma filha extremamente dedicada. Eu podia viajar para um bocado de lugar, mas eu prefiro ir para casa dos meus pais, ficar com a minha mãe, ficar com os meus pais, ver os meus irmãos. Nós somos uma família de 9 irmãos. É na época que não tinha televisão, tá, meus amores? Oi, Drica, minha linda, boa noite. Ó, a Drica tá lá no YouTube. Gente, então vamos lá, né? Todo mundo já colocou aí. A Drica é filha de um garoto lindo. Lindo mesmo, charmoso, inteligente, né, Drica? Deixa eu ver. Então, o nosso tema é: toda mãe pode viver da depilação e ainda ter tempo para a família. Eu vou contar alguns exemplos aqui para vocês verem que isso não é balela, não. Dá muito pra gente trabalhar, ganhar dinheiro, realizar os sonhos, né?
Eu fico pensando assim, quantas mães não abriram mão de seus sonhos, às vezes dando a desculpa, né, que por causa dos filhos elas não conseguem. Então, o objetivo dessa aula de hoje, dessa live de hoje, é trazer esse encorajamento, porque a Drica está dizendo, Arthur, meu filho, é assessor, Arthur, meu filho, e assessor pessoal. Linda, a Drica faz um trabalho maravilhoso, é minha aluna lá de Teixeira de Freitas. Vamos expandir aí, né, Drica? Então, meus amores, né, quantas mães não abrem mão de seus sonhos e muitas vezes dá desculpa que é por causa dos filhos. Olha só, eu cresci vendo a minha mãe estudar muito. Nós éramos em 7 quando ela começou a estudar. 2 mais velhas já tinham saído de casa e nós éramos 7 filhos. Pensa aí, então ela fazia faculdade, ela trabalhava. Naquela época que faculdade não tinha em qualquer lugar, então ela tinha que viajar para fazer faculdade. E eu cresci assim vendo a minha mãe se esforçar. Então eu fico pensando, já pensou se a minha mãe não tivesse feito nada do que ela fez na vida? Qual o exemplo que ela ia dar para mim? Então, às vezes as mães falam assim, por causa do meu filho eu não posso. Aí eu não posso empreender. Então, que o seu filho, né, Drica, seja o motivo pelo qual você vai agarrar nessa força aí que você tem dentro de si para empreender, para ter mais tempo para a família, para trabalhar. E quem sabe a depilação é essa atividade que vai te fazer realizar teus sonhos. Me fala aqui, quem já é depiladora? Coloca para mim, eu já sou depiladora. Quem já é, coloca quanto tempo tem que é depiladora ou quem que tá começando agora, tá? E como eu vou falar para vocês dessa vantagem de ser mãe, tá? E também, se você não atingiu ainda o faturamento de mais de 5 mil, a partir de 5 mil, né? 5 mil é o mínimo que a depiladora precisa ganhar para que ela possa realizar seus sonhos. Se você ainda não atingiu isso, então aqui eu quero jogar em você essa sementinha para você saber que independente do local que você mora, tem essa possibilidade de você ganhar muito mais de 5 mil, tá bom, meus amores? E se isso não estiver acontecendo, né, é porque tá faltando alguma coisa na depilação, assim como aconteceu comigo. Enquanto eu vinha trabalhando com aquela depilação tradicional, eu não ganhava dinheiro, eu não evoluía, eu não conseguia realizar meu sonho, eu não conseguia comprar um carro, eu não conseguia pagar minhas dívidas. Quem conhece a minha história aqui sabe que quando eu comecei na depilação, eu comecei toda endividada, eu devia muito para os bancos. Então, o meu sonho era pagar minhas dívidas e poder dormir tranquilamente. Esse era meu sonho, tá? E isso aconteceu, isso se realizou através da depilação e ainda eu, pude comprar essa empresa que estava num processo de falência, de fechamento, e meu nome tinha sujado por causa dessa empresa, da Depilite. Então, foi a minha oportunidade, foi através da depilação que eu dei essa volta por cima. Tá bom, meus amores? Então, quem vai falar para vocês aqui é alguém que esteve lá no fundo do poço, mas que conseguiu se reerguer, tá? Mesmo que eu não sou mãe, mas eu tenho muitas alunas, durante a semana eu vou postando aí as alunas com seus filhos, tá? Que estão trabalhando com a depilação, que estão fazendo dinheiro com a depilação, que estão felizes com o trabalho que escolheu para a vida dela, tá bom? A Edna diz método espanhol e cera fria. Ela trabalha com método espanhol e cera fria. Edna, a pergunta é: você já ganha mais de 30 mil no mês com depilação? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Porque a grande maioria das depiladoras, elas ficam trabalhando ano após ano, mas não se realizam financeiramente. Não conseguem
realizar aquele sonho, vai engavetando os sonhos porque não consegue fazer um planejamento, porque ganha muito menos de 5 mil, tá, meus amores? A Drica disse, por isso me tornei sua aluna. Desisti de fazer depilação sem orientação e um método diferenciado. Ai, meu Deus. Traduz, Drica. Por isso me tornei sua aluna. Desisti de fazer orientação sem orientação e um método diferenciado. Ah, entendi agora. Ela desistiu de ser depiladora se não tivesse um método diferenciado, né? E que tivesse orientação. A Edna disse que não ganha ainda, né? Ainda não fatura isso. Edna, então você está no lugar certo, tá bom, meus amores? Agora vamos entender, né? O que é viver da depilação? Viver da depilação é você ter liberdade financeira. E quando eu falo de liberdade financeira, ai meu Deus, espera aí que a bateria do computador aqui. Só um minutinho. Espera aí que eu esqueci da bateria. A bateria aqui do meu lado e eu não vi. Espera aí, meus amores, já vai rapidamente. Não saiam, me esperem, por favor. Pronto. Quase que caiu. Vamos lá, ai, que bom que vocês estão aí. Então vamos lá, né? Vamos lá. O que é viver da depilação? Principalmente é você ter essa liberdade financeira. Mas a liberdade financeira, o que é, Delma? É você ganhar dinheiro o suficiente para você se planejar. Planejar para quê? Para comprar sua casa, para reformar sua casa. Quem já tem casa, às vezes passa anos sem conseguir fazer uma reforma, né? Como eu passei, meu Deus, eu passei um tempo da minha vida com a porta de um guarda-roupa quebrado que eu não conseguia consertar, por mais que eu quisesse, mas aquele guarda-roupa com aquela porta quebrada, porque a gente não conseguia avançar financeiramente. Edna disse, tem vários tipos de cera, depilação no mercado. Podemos aplicar o método pincel em qualquer tipo de cera, Edna. O método pincel, ele é adequado para qualquer tipo de cera, seja espanhola, seja hidrossolúvel, ele vai bem. Eu tenho alunas que trabalham com o método pincel, que tem os resultados de deixar uma pele branquinha logo após a depilação, sem vermelhidão, sabe? Logo após a depilação, e trabalha com o produto delas. Lógico, né? Se as alunas que já conseguiram esse resultado, elas querem trabalhar com a Depilite. E aí, o que eu faço? Eu coloco condições muito especiais para quem já é aluna. Porque se você já tem um resultado bom e você vai aplicar com ceras de alta performance, como é o da Depilite, você vai ter um resultado infinitamente melhor. Você vai poder escolher, né? Você tem a Depilite como uma opção a mais para você, tá, meus amores? E aí, sendo aluna, eu dou uma condição muitíssimo especial, né, Drica? Que daí você vai preferir até trabalhar com a nossa linha, mas não é obrigado, tá? Não é obrigada de jeito nenhum. Então, ó, viver da depilação é você ter essa liberdade financeira de poder realizar seus sonhos, seja ele qual for, seja dar uma condição melhor para o seu filho, seja pagar um curso bom, seja pagar um convênio médico para o seu filho, né? Qual a mãe que não quer isso, que não deseja isso, né? Não, Drica? Então, meus amores, uma das coisas é essa, é você ter liberdade financeira. Outra coisa é você ter liberdade de tempo, de você poder programar os seus horários, de você poder fazer sua agenda e trabalhar tendo tempo para a família. Eu tinha uma aluna, eu tenho, na verdade, essa aluna ainda, né?
ela falava comigo assim, Delma, eu gosto de fazer o almoço dos meus filhos. Então eu me programo para fazer o almoço no período da manhã. Todo mundo almoça e eu começo a depilação às 13h30. E aí ela pegava um pedacinho da noite. Mas ela tinha essa liberdade de fazer os horários dela. Isso é maravilhoso para uma depiladora, não é? Então, horário de tempo, agora sim, meus amores, a depilação, ela é extremamente rentável. E é por isso que você pode ter essa liberdade financeira, liberdade de tempo e de horário. Olha, a Edna tá dizendo assim, eu tiro esse tempinho pra mim. Ai, que linda, adoro. Período da manhã também, até umas 10 horas, é o horário que eu me dedico a mim, tá? Então, ó, a depilação, ela é rentável, ela é prática, o investimento é muito baixo, tá? Agora, você pode trabalhar, né, Drica, com o filho pode ser um assessor. E as mães, elas têm duas coisas fundamentais que vai dar super certo na depilação. Qual que é? Primeiro, essa força da mulher, dessa força, essa vitalidade de ser mãe. Já é uma coisa assim que supera, né? E segunda coisa é a empatia, sabe? De se colocar no lugar do outro, de ser mãe mesmo, né? A minha aluna estava dizendo que eu não tive filho, mas que eu sou uma mãezona. Foi hoje, Drico? Foi ontem? Não, sexta-feira passada, ela falando, né? A gente conversando, eu falei, nossa, esse tema de ser mãe, mas eu não fui mãe, né? Como que as depiladoras vão ver isso? Ela disse, Delma, você é uma mãezona para suas alunas. Eu acho que pelo desejo que eu tinha tanto de ser mãe, né? Eu trato minhas alunas assim como se eu fosse a mãe delas, né? Ai, Senhor, a Drica me fez chorar. Ela chorou e me fez chorar também. Então a Drica está dizendo, com a depilação, os horários podem ser bem maleáveis. Trabalhar a partir de casa é tudo de bom. Olha, é tão bom. Olha, a Edna está dizendo que ela tem netinhos de 14 anos. Quem tem netos é mãe 2 vezes, né, Edna? Já amou os filhos, agora está amando os netos, né? Tudo de bom. Então, e o que seria de mim sem ele, né? Sem o Arthur? Nem mãe eu seria. Então, amor... É lindo, né? É coisa mais linda. Então, a mãe, ela tem essas duas qualidades. Ela tem força de uma mulher guerreira, né? Que foi mãe, que se tornou mãe, que só aí já é uma grande coragem, né? E tem essa empatia de querer, como é que se diz? Essa empatia de ter esse coração de mãe, de ter esse cuidado pelo outro, né? A Drica tá dizendo, parabéns, Edna, coisa mais linda. Meus amores, olha só. Teve um período que eu dava os cursos presenciais. Eu ensinava as técnicas do método pincel. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês claramente o que é o método pincel, tá? Eu ensinava presencial. E aí veio uma aluna de fora. Antigamente era mais difícil, hoje com a internet ficou muito mais fácil, é tudo online, né? E aí ela veio de lá, gastou com ônibus, gastou com alimentação, estadia. E aí, vejam só, quando ela chegou, eu tive uma grande surpresa, porque ela veio com a filha. Ela disse, professora, no último momento, a pessoa que ia ficar com a minha filha furou e eu não tive com quem deixar. Ela era mãe solo. Ela disse, eu não poderia perder esse curso. Eu falei, ai meu Deus, socorro, e agora? Será que vai dar certo? Porque era uma garotinha pequena, né, bem pequenininha. E aí nós passamos por alguns desafios. Eu tive que estender um pouquinho, estendi uns 2 dias para ela,
Porque tinha os horários da bebê, né, se alimentar, e às vezes, na hora que estava atendendo as clientes, a criança ficava com ciúme, né? Porque isso acontece mesmo. É lógico que você, na sua casa, você vai poder trabalhar nos horários que a criança tiver, na escola, nos horários, mas eu achei maravilhoso, assim, a coragem dessa menina de vir com a filha, porque eu poderia falar, não dá certo, não vai dar, e meu Deus, mas foi um desafio, mas deu certo, meus amores. Essa menina hoje é tão grata, né? Ela fala comigo, ela me dá o feedback, ela vive da depilação, ela vive bem da depilação. Isso é maravilhoso, tá? Então, que seus filhos sejam um motivo para você ir para frente e não para você se acomodar e ficar para trás, porque você precisa ser esse exemplo de força, de vitalidade, de coragem, tá? E a gente, a mãe, nós que somos, eu já tô me colocando como mãe também, tá vendo, Drica? Eu já tô me colocando, ó, Cirlei, minha linda, cadê as borboletinhas? Eu não tô vendo borboletinha aqui, quer dizer que não tem aluna minha aqui, carambolas, pode falar comigo, tá? Então, meus amores, 3 coisas. O que eu preciso, Delma? Tem alguma pessoa aí que não é depiladora, meus amores? Coloca pra mim. E quem é, coloca igual a Edna colocou. Tem 30 anos que ela é depiladora, tá? Edna, vamos dar uma reviravolta nisso aí, né? Precisa ganhar dinheiro, mais de 5 mil no mínimo. Tá bom, meu amor? Bora, vai me seguindo aqui, porque a minha missão é essa, é ensinar pra vocês a ganharem mais de 5 mil através da depilação com menos dor. Olha, a Cirlei tá aí, minha aluna linda, lá de Sorriso. Seja bem-vinda, Caroline, Almiga. Então, meus amores, sejam bem-vindas aí, ó. Então, 3 coisas que precisa. Esse pessoal que tá entrando aí, coloca aí, já sou veterana, depiladora veterana, ou não, tô começando agora. Coloca pra mim, tô começando agora ou já sou veterana. Coloca quem é veterana, coloca quanto tempo tem que já é depiladora, tá bom? E pra você, pra quem tá chegando aí, que é mamãe e que nem sabe se tem jeito pra depilação ou não, só tem 3 coisas que você precisa ter pra ser uma depiladora. E aí vamos ver se você tem, né, Drica? Ó, Arthur... A Drica tá dizendo que ela, para fazer o meu curso, ela não tinha nada de dinheiro, ela tinha 0 dinheiro. Aí ela me chamou, falei, você só não vai fazer se você não quiser. E aí ela me chamou, e aí ela disse que o Arthur, filho dela, pagou metade do valor para ela fazer o curso Depiladora 5 Estrelas do Método Pincel. Oi, Tereza Moura, minha linda. Ela disse que é veterana, ela tem 60 anos de... Tereza, você tem 60 anos de idade, coisa mais linda. Ó, eu tenho uma aluna que tá com 71. E olha, ela fala, Delma, eu dou de 10 a 0 nessas menininhas aí de hoje. Cheia de vida, cheia de vitalidade, trabalhando, ama a depilação. Ela diz que se realiza com a depilação. Olha que linda, ó, Jandeci, meu amor. Tchau, boa palestra, obrigada. Então vamos lá, ó, 3 coisas que a mamãe precisa ter, né, para poder trabalhar na depilação. A Drica tá dizendo, viva os 50 mais. Sou eu, ó. Oi, tô com 56. Falta só 4 anos para eu chegar lá, né? Olha aí, ó. Edna disse assim, ó, uma área que está crescendo muito. Não é pouco, viu, Edna? Tá crescendo muito. Ai, caramba, a Tereza tá dizendo que são 60 anos de depiladora. Você começou novinha então, né, Tereza? E aí, Tereza, você já ganha mais de 5 mil? Coloca pra gente aí, meu amor. Que essa é a minha missão aqui, tá, gente? Eu quero ensinar pra vocês ganhar mais de 5 mil com depilação. Quem já ganha mais de 5 mil tem condição de dobrar esse valor. Tem gente que veio trabalhar comigo já tá faturando 9 mil, tá? A Regina diz que tem 53, adoro.
Adoro esse povo mais de 50, né, Drica? Ai, ai, a Edna está dizendo, adoro minha profissão. Gente, é uma das coisas que quando quando a pessoa quer fazer o método pincel, eu pergunto para ela, você ama? Ama depilar? Porque esse é o primeiro passo, tá? Porque para ser detalhista, para conseguir uma pele branquinha logo após a depilação, aí precisa amar a depilação, tá? A Edna tá com 53. Vamos lá. Agora, já que vocês estão participantes, que eu adoro, coloca aí uma das coisas que a pessoa precisa ter para trabalhar com a depilação. Coloca aí, Drica, deixa eu ver se vocês sabem. Qual é uma das coisas que a depiladora não pode faltar? Essa depiladora, para ser depiladora, ela tem que... Qual é? Coloca aí. Ai, eu tenho certeza que ninguém vai falar. A Drica tá dizendo vontade. Quase, Drica. Porque às vezes, ó, eu tenho uma seguidora, ela não é aluna, que ela tem vontade, mas tem medo. Aí o medo não deixa ela ir. E sabe por que ela tem medo? Porque ela não acredita e ela precisa acreditar. Se você não acreditar, o medo ele supera a coragem. Porque a diferença de quem tem coragem quem tem coragem e faz para quem tem medo é porque quem faz enfrentou o medo, apenas isso. Como ela acreditava tanto que ia dar certo, que ela consegue superar o medo. Muitas vezes, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Muitas vezes a gente deixa de dar um passo à frente, a gente tá aqui e fala, para eu crescer, eu tenho que dar esse passo a mais. Mas aí vem o medo, por quê? Porque você não acredita que você possa dar esse passo a mais, que você possa superar isso. Os desafios que esse passo a mais vai te trazer, né, Cirlei? Essa foi para você, Cirlei. Olha, a Nai tá dizendo que ela é detalhista. O que é método pincel? Neia, o método pincel é um método que eu criei por causa da do meu sofrimento de ver a pele da minha cliente sempre vermelha logo após a depilação. Aquela pele vermelha, machucada, os porozinhos estufados, sabe? Então, aquilo me angustiava muito. E aí eu comecei, eu fiz muitos cursos de depilação buscando um resultado melhor. Porém, todo curso que eu fazia entregava o mesmo resultado. Os treinamentos diziam, é normal ficar vermelha depois da depilação. É normal ficar levemente aquecida, a pele ficar quente depois da depilação. Elas achavam normal, mas não é, tá, meus amores? Se a pele fica vermelha após a depilação é porque a cliente está sentindo muita dor. Mas o que mais me incomodava era a dor. Então, quando eu consegui o resultado, e aí como que é, Delma, que diminui tão significativamente a dor da depilação, a ponto da própria cliente falar para você, olha, Neia, quando você aplica o método pincel na cliente, ela mesma fala para você, Neia, mas você tá arrancando meus pelos porque eu não tô sentindo. Tem uma coisa diferente aí nessa depilação. É assim, Neia. Agora, o mais legal de tudo é que, assim, o meu objetivo do método pincel era diminuir a dor. O mais legal foi porque que eu descobri que diminuindo muito significativamente a dor da depilação, o que acontecia? Acontecia que a pele ficava branquinha. Logo após a depilação não ficava impactada é machucada, tá? Não ficava com aqueles impactos. Outra coisa, a pele foi clareando, quem tinha virilha escura foi clareando com o meu método pincel de depilação, foi ficando clarinha a pele daquelas clientes e também foi eliminando pelos encravados. Porque todas essas consequências são consequências de depilação que deixa a pele muito vermelha, tá?
Então, por exemplo, quem usa dolomita está causando um grande problema para a depilação, para a sua própria depilação. Por quê? Porque a dolomita ajuda a cera a colar mais na pele. Se cola muito na pele, na hora que vai arrancar, vai ficar vermelha, vai ficar machucada, vai dar foliculite, vai escurecer a virilha, vai dar pelo encravado. Então, o que eu ensino no método pincel? Eu ensino você eliminar todos esses problemas, tá? O foco principal é diminuir a dor e deixar a pele branquinha, sem vermelhidão logo após a depilação. Aí pronto. Quando você consegue isso, os outros passos naturalmente, tá? E aí você vai aprender lá dentro do curso Depiladora 5 Estrelas a como ganhar mais de 5 mil tão facilmente. Você vai falar, não acredito que era tão fácil assim, tá? Porque uma cliente vai falando para outra, elas vão ficando tão impressionadas com o resultado da sua depilação, que elas mesmas começam a chamar, minha amiga agora vai querer depilar, minha irmã, agora, eu atendi uma moça durante 2 anos, foi o tempo que eu ainda não tinha desenvolvido o método pincel. Quando eu apliquei nela o método pincel, nessa moça, ela disse, Delma, eu não tô acreditando, eu acho que agora minha irmã vai querer depilar. E aí ela falou para a irmã, olha, você vai lá experimentar. Se você não gostar, você para, fica tranquila. Aí eu falei para ela assim, você vai sentir muita dor, falei para ela, sabe? Mas fica tranquila que eu vou puxando aos pouquinhos, se você não aguentar, a gente para. Aí a minha surpresa foi que ela foi muito tranquila, ela disse, não acredito, ela dizia, eu não acredito que você está tirando os pelos. Foi muito legal, meus amores, e daqui pra frente vocês vão ver que vai ser mais legal ainda, tá? Então, acreditar é uma das qualidades, das coisas que você precisa ter para se dar bem. Gente, vocês não estão respondendo aqui para mim. Coloca aí, tem alguém que não é depiladora ou todas são depiladoras? Coloca para mim aí, meus amores. Todas são depiladoras? Tá? Nós estamos falando de mamães que querem trabalhar com depilação e às vezes o filho é um empecilho para ela, né? Então, acreditar. A outra coisa é, eu preciso gostar de gente, tá? Agora, não se iludam, tá, meus amores? Se você é uma pessoa que fica só em casa, só presta atenção. Uma das coisas, viu, Drica? Uma das coisas que eu ensino para as minhas alunas, para elas ganharem dinheiro com depilação, ganharem mais de 5 mil, é elas terem uma vida social ativa. É uma das coisas. Por quê? E aí, assim, Delma, eu não gosto de ir em festa, eu não gosto de ir em aniversário, eu não gosto, tá tudo bem. Mas você precisa participar, pelo menos, da Associação das Mulheres Empreendedoras, tá? Mulheres Empreendedoras. A Neia é depiladora, ela tá colocando, eu sou. Quanto tempo Neia? Quanto tempo você é depiladora? E aí, meus amores, presta atenção. Então, precisa gostar de gente de verdade. Não é só para poder ganhar o dinheiro da cliente, não. Você precisa querer se relacionar. Porque se você não gosta de gente, você termina um sinal de que você não gosta de gente termina o seu trabalho, você quer ficar isolada na sua casa. E aí você não faz o seu network, você não divulga seu trabalho, você acaba fechando as portas para o seu negócio. A Neia já é há 6 anos. Neia, você já ganha mais de 5 mil, amor? Coloca aí pra mim. Tá? Então essa é uma das coisas. Então, meus amores, é impossível, tá? Você ser mãe e não ter qualidades para ser uma depiladora. É quase impossível. Porque a mãe, ela tem esse lado cuidadoso, ela tem... A Neia tá dizendo que sim. De onde você é, Neia? Muito bem. Então, se aprender o método pincel, vai ganhar 10, viu, Neia? Eu tenho uma aluna que ela já ganhava 5 mil e hoje ela tá faturando 9 mil, 9.500, 10 mil. Às vezes fica assim,
8, 9, 10, 8, 9, 10. Final de ano, ela ganha bem, tá? Então, ó, muito show isso daí. Gente, então, vamos lá. Tem uma aluna minha, Ribeirão Preto, é aqui perto, hein, Neia? Aqui pertinho. Tem uma aluna minha que ela decidiu trabalhar com a depilação porque ela tinha uma filha já um pouco crescida. Essa filha precisava muito que ela ajudasse essa menina a fazer as atividades de casa. E aí, de casa não, da escola. E aí ela falou, Delma, eu quero aprender depilação para eu ter tempo para eu ajudar minha filha. Olha que coisa linda. E aí, o que ela fazia? Ela acordava cedo, ela pegava a menina, deixava na escola no período da manhã e ela vinha pra cá. Na época eu ensinava presencial, o método pincel de depilação, eu ensinava presencial. Ela deixava a menina na escola às 7 horas e vinha pra cá. Aí quando dava assim 11h30, ela ia lá, pegava a menina, ia pra casa ensinar os afazeres. Então, quando ela concluiu o curso Depiladora 5 Estrelas do Método Pincel, o que ela fez? Ela continuou fazendo a mesma coisa, levava a menina para a escola, ela atendia 2 clientes de manhã, 3 no período da tarde, e ela tinha, o dia que os períodos de prova, que a menina tinha prova, ela jogava os atendimentos mais para o final do dia. Então, ela se realizou totalmente na depilação, tendo lá a sua filha e podendo ajudar a sua filha. O que a Edileuza colocou aí? Edileuza, coloca aí, meu amor, você é depiladora? Coloca pra mim. Então, meus amores, tem tudo, você tem tudo, só que o que acontece? Presta atenção. Existe a depilação tradicional, que é a depilação que eu aprendi. Eu vou até perguntar para Neia, foi a Neia que falou que já fatura sim mais de 5 mil. Neia, você usa dolomita ou não? A dolomita, que todo mundo acha que é um nutriente para a pele, e é realmente, mas não passada na pele antes da aplicação da cera. Então eu sou totalmente contra, eu ensino o contrário. Eu ensino você hidratar a pele para não sair da sua depilação com aquela pele vermelha, tá? Que não é normal machucar a pele logo após a depilação para ela ficar vermelha, não é normal. Então, a depilação tradicional, ela vai ensinar, ó, a Néia tá dizendo, uso dolomita sim. Então, se você aprender, Néia, é assim, ó. O método pincel, para quem usa dolomita para aplicar a cera, quando você aplica o método pincel, que eu não ensino a usar dolomita, eu ensino outra coisa, eu ensino você hidratar a pele. Para quê? Para a cera não colar na pele, colar nos pelos e não na pele. A própria cliente, na hora que você estiver depilando, a cliente vai falar assim, mas Néia, você tá... Tem uma coisa diferente nessa depilação, será que você tá arrancando meus pelos? Porque a própria cliente começa a não acreditar que você está fazendo a depilação nela, entende? Então, a depilação tradicional, o que ela vai ensinar? Ela vai ensinar a usar, hoje em dia é a dolomita, antigamente era o talco, né, meus amores? Então, ensina a usar o talco ou dolomita, ou seja, ensina o quê? Secar a pele. Isso é terrível para a reputação da depiladora. Por quê? Porque a pele... ela vai sair da sua cabine machucada. Mesmo que você tenha uma boa técnica de estiramento, na hora da remoção não tem como. A cera já grudou, já colou demais. E aí sim vai dar problema, mesmo que você tenha uma excelente técnica de estiramento, tá? E aí, Delma, como que é esse negócio? O grande lance é você... hidratar a pele. O que eu ensino para as minhas alunas? São 8 passos, né, Drica? Drica, são 10, tá, Drica? Você vai aprender 10 passos de preparação da pele. São 10 passos simples e rápido
mas que faz toda a diferença na dor, na hora de você fazer a remoção. A cliente não acredita que você está fazendo a remoção dos pelos dela. E na qualidade da pele logo após a depilação. Não vai esperar 2, 3 dias para sarar essa pele, de jeito nenhum. Ela já sai da sua cabine branquinha, sem vermelhidão. Então, por isso que eu falo, tem muita gente aí que não está ganhando mais de 5 mil, porque ainda trabalha com métodos tradicionais de depilação, tá? Porque falar que é normal, é normal ficar 2, 3 dias para recuperar a pele, tá errado, não é normal. Thelma, mas a pele dessa cliente é extremamente sensível, então ela vai ficar levemente rosadinha, mas vermelha não vai ficar. Vermelha, machucada, não vai ficar, tá, meus amores? Então, o grande lance é qual tipo de depilação que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com depilação tradicional, que usa dolomita antes da aplicação da cera, ou eu vou trabalhar com uma depilação que hidrata a pele, que cuida da pele, que resolve o problema de foliculite, que resolve o problema do pelo encravado, que clareia a virilha em vez de ficar escura, tá? Então, escolha realmente um método. E o que é método, Thelma? Método é um trabalho feito que vai te ensinar técnicas, mas que também vai te ensinar o passo a passo do atendimento e da captação e fidelização da cliente, porque senão, meus amores, como é que vocês vão ganhar mais de 5 mil? Se você só sabe aplicar, tem gente que fala, eu trabalho com método espanhol. O método espanhol não é método, é técnica de depilação, é uma técnica de depilação com a própria cera. Dentro do método pincel, eu te ensino a aplicar as técnicas do método pincel na depilação com a própria cera, tá? É uma técnica. O que é método? O método pincel, ele é dividido em 3 pilares, tá? O primeiro pilar são as técnicas do método. Que técnicas são essas? Técnicas de menos dor, técnicas de menos impacto, menos machucado, técnicas de eliminação de pelo encravado, técnicas de eliminação de foliculite, técnicas de preparação da pele para uma pele perfeita logo após a depilação. Então, esse é o primeiro pilar, são as técnicas do método pincel. Eu ensino as técnicas do método pincel em todo tipo de depilação, tá? Então, se a pessoa trabalhar, eu trabalho com cera hidrossolúvel. Você tem as técnicas do método pincel para você aliviar muito significativamente a dor da depilação, tá? Com a cera que você usa. É a cera espanhola. Você vai utilizar as técnicas do método pincel para diminuir muito significativamente a dor com essa cera que você trabalha. E, inclusive, dentro do curso Depiladora 5 Estrelas, você tem o método pincel, as técnicas do método pincel, para aplicar na depilação com linha, por exemplo. A pessoa que depila com linha, com a depiladora lá da esquina, na hora que a cliente vir depilar com você, que você aplicar a depilação com linha no rosto dela, porque quem está fazendo peeling no rosto, não pode trabalhar com cera, né? Peeling, tá fazendo tratamento rejuvenescedor ou tratamento para clareamento. Você não pode aplicar uma cera, então você precisa saber a linha. Dentro do método pincel, você tem o método pincel da depilação de linha. Então a pessoa que depilar lá com aquela depiladora, na hora que vir depilar com você, ela vai perceber que não tá doendo. Que tem uma coisa estranha, mas você tá arrancando mesmo que eu não tô sentindo. E outra coisa, a pele não fica com aquele vermelhidão horroroso no rosto, não. Vai ficar sem vermelhidão logo após a depilação. Tá, meus amores? Esse é o detalhe
que eu ensino para as minhas alunas do método pincel. A maioria são mamães, né? Estão ganhando dinheiro realmente com depilação, saíram da depilação tradicional e estão aplicando o método pincel, tá? Então eu falei do primeiro pilar, que são as técnicas. Aí tem o segundo pilar, que é o que eu chamo de atendimento estratégico FADA. Hoje eu estava fazendo uma mentoria com uma aluna minha, e aí ela foi anotando, né? Quando eu falei para ela atendimento estratégico FADA, qual é a diferença do atendimento estratégico FADA para um atendimento qualquer? É porque tem muita depiladora aí que serve cafezinho, que coloca um ar-condicionado dentro da sala, que faz tudo aquilo que existe numa clínica, por exemplo, mas que o principal ela não está conseguindo fazer. Então ela faz isso, mas ela não sabe na cabeça dela qual é a intenção. Se ela serve um cafezinho para cliente, com alguma coisinha lá para a cliente degustar, qual é o objetivo dela ao fazer isso? E será que ela está observando a cliente? Ela está atingindo esse objetivo? Na hora que ela serve o cafezinho lá com uma coisinha, um mimo para a cliente, aí será que ela está olhando? Será que ela está atingindo esse objetivo? Porque o atendimento FADA ensina isso para as depiladoras, para ela saber tudo que eu fizer, da hora que a cliente chega até a hora que a cliente sai, eu tenho, é intencional, eu tenho um objetivo. Eu não vou simplesmente, correria, lá vem a cliente, e aí eu vou lá, atendo a cliente, daí a pouco vem outra, e eu não agrego valor no meu atendimento. Eu estou oferecendo para minha cliente simplesmente uma remoção de pelo, que na minha cabeça tem diferencial, mas quando você vai ver, não tem quase esse diferencial, tá, meus amores? Então, é isso, é sobre isso. Eu falo assim, a pessoa que aprende o método pincel de depilação, ela nunca mais vai fazer um atendimento ao cliente sem o olhar clínico da depiladora 5 estrelas do método pincel. Ela vai olhar para a pele daquela cliente, ela vai avaliar antes de aplicar uma cera. Ela vai saber qual é o problema que tem nessa pele, só de olhar ela vai saber o que eu preciso oferecer para essa cliente, em vez de uma depilação espanhola, por exemplo, em vez de uma depilação hidrossolúvel, né, por exemplo. Tem tanta gente, eu tenho uma aluna que ela veio fazer o método pincel, ela falou, Delma, eu trabalho com a cera hidrossolúvel, será que eu vou precisar trocar? Eu disse, não. Se você gosta de trabalhar com a hidrossolúvel, você vai poder continuar. Só que você vai melhorar muito a qualidade do serviço que você entrega. E aí, ela disse assim, sabe por que eu comprei seu curso? Porque eu já trabalho há anos com a cera hidrossolúvel, mas tem uma, e todo mundo se dá bem, todo mundo gosta e tal. Mas tem uma cliente que ela enche de foliculite, Delma, e ela já está quase desistindo da depilação com cera, porque ela falou que não aguenta mais. Eu falei, olha, a cliente que tem problema com foliculite, você jamais, se a cliente tem uma predisposição à foliculite, você jamais deve aplicar uma cera hidrossolúvel. Não é pela cera em si, mas pelo TNT. Porque o TNT, todo o tecido tem funguinho, bactéria do próprio tecido. Aí às vezes a depiladora fala, não, mas fala que é estéril. Sabe o que significa estéril? É que nunca foi utilizado, tá? Mas isso não significa que ele não tem lá os funguinhos do próprio tecido. E o que acontece? Acontece que quem tem essa predisposição, se você trabalha com o TNT, você está estimulando a produção da foliculite. Não tem jeito. Então, quando você vem, a cliente vem com essa queixa, você já tem que eliminar.
esse tipo de cera eu não vou poder trabalhar com ela, porque senão eu vou piorar o problema dela. E aí, essa minha aluna, quando ela veio, ela só trabalhava com a cera hidrossolúvel. Qual é o problema de você trabalhar só com um tipo de cera e não se referindo à hidrossolúvel em si? Por exemplo, quem trabalha só com a cera espanhola. Qual é o problema? O problema é que você não vai poder dar um atendimento personalizado para aquela cliente que tem uma necessidade específica, tá? Uma necessidade específica. Então, presta atenção, se a cliente ela tem uma predisposição de escurecimento da pele, eu vou ter que prestar atenção o que causa esse escurecimento. Será que o TNT está causando esse escurecimento? Ou será que a técnica da cera espanhola está fazendo uma espécie de sucção nessa pele e está causando o escurecimento? Porque quando você depila com a cera, presta atenção, meus amores, eu não estou falando de tipo de cera, tá? Eu não sou contra nenhum tipo de cera. Mas quando você utiliza, eu vou falar da depilação, de depilação com a própria cera aqui, tá? Que é a espanhola, que vocês chamam. Se vocês aplicarem numa pele que ela é predisposta a escurecer, uma cera que a secagem dela demora, você fatalmente vai escurecer mais ainda essa pele. Por que, Delma? Porque toda cera que demora de secar, ela é mais líquida, ela é mais mole, ela tem o ponto de fusão mole, né? Ponto de fusão baixo, ela vai demorar a secar, ela vai colar. Ela vai colar mais. Então, se eu tenho uma pele que ela é predisposta a escurecer, eu tenho que escolher uma cera que tem uma secagem mais rápida. Pera aí, meus amores. É assim, eu me empolgo e aí eu vou perdendo a voz. Então eu vou só colocar mais uma aguinha aqui, porque quando eu vou falar desse assunto eu fico empolgada, entendeu, meus amores? É porque eu amo esclarecer isso para as minhas alunas. Imagina você ter essa consciência de chegar uma pele escura e você falar assim, esta cera aqui eu não posso jamais aplicar nessa pele, porque senão eu vou piorar a qualidade dela. Isso vai te dar uma qualidade na entrega do seu resultado que não vai comparar você a ninguém. Ainda mais se você aprender as técnicas de diminuir significativamente a dor. Né, Drica? A Drica ingressou nesse curso, sabe por quê? A Drica é lá de Teixeira de Freitas, minha aluna linda. Amanhã é minha. Amanhã é a mentoria da Drica. Ai, meu Deus. Edna, fala pra mim, meu amor, por que você tá rindo? Tem um delay aqui que aí agora eu perdi aí. Fala pra mim, vamos conversar. Ó, presta atenção, tá? Amanhã eu vou dar a mentoria da Drica. A Drica comprou a mentoria que ela quer esse resultado, ela quer esse grande diferencial. E quando ela comprou o curso Depiladora 5 Estrelas, ela falou, só comprei por causa desses 8 passos de preparação. Eu falo 8, mas são 10, tá, Drica? Lá você vai entender. E aí eu vou falar dois tipos de preparação para vocês aqui. Eu vou abrir 2 tipos de preparação. Isso eu ensino no curso. Vou abrir aqui para vocês. E por que eu não falo os 10 passos para vocês? Porque eu preciso honrar com as minhas alunas que pagaram pelo método pincel, né? Antigamente eu dava aula ao vivo, assim, mostrando todas as técnicas, ensinando ao vivo, mostrando tudo que eu fazia para deixar a pele branquinha logo após a depilação. Mas hoje eu não faço mais, que seria injusto com as minhas alunas que pagaram pelo curso, eu ficar ensinando no gratuito tudo aquilo que elas pagaram para poder aprender, tá, meus amores?
Mas se você assistir aí mais de 200 aulas que tem no YouTube, você vai ver que tem muito conteúdo que você vai aprender grande parte aí do método pincel, tá? Então, uma das coisas que eu falo, que eu ensino para as minhas alunas é ensinar para cliente que no dia da depilação, Edna, eu queria saber por que você riu, amor, coloca aí para mim. No dia da depilação, antes de vir depilar, na hora do banho, eu falo assim, a depilação começa lá no banheiro da cliente. É isso que eu explico, começa lá no banheiro da cliente. Mas por quê? Porque você vai orientá-la a hidratar a pele logo após o banho. Então são 5 minutos no máximo. Por quê? Porque os poros estão abertos e a absorção da hidratação vai ser muito melhor, tá, meus amores? Então, é isso. Hoje eu tenho as minhas alunas que faturam 5, faturam 7, faturam 9 mil reais. Por quê? Porque aprenderam os 10 passos de preparação da pele antes da aplicação da cera. Por quê? Se eu faço essa preparação, eu consigo uma depilação que fica com a pele totalmente branquinha logo após. Mas se eu não faço preparação nenhuma, só coloco lá a dolomita, eu entendo que vocês higienizam a pele. E tá tudo bem, precisa higienizar. Mas aqui eu utilizo o pré-depilatório da Depilite, que não resseca, não tira a oleosidade da pele e aplica uma hidratação na pele antes de colocar a cera. Você se empolgou com o assunto, foi isso, Edna. Ai, meu Deus, a Edna tá rindo de mim, Drica, porque eu perco a voz, eu me empolgo e vou e perco a voz. Meus amores, nós estamos chegando ao final dessa aula, presta atenção. Eu expliquei, eu falei, trouxe aqui para vocês o tema, né, que você pode, toda mãe pode viver da depilação, ter essa independência financeira, tá? Essa independência financeira, você ganhar mais de 5 mil no mês com depilação. Tem muita gente que já me segue, já comprou os produtos, mas não consegue entregar uma depilação diferenciada. Por quê? Porque faltam as técnicas do método pincel. Falta uma preparação da pele antes da aplicação da cera, que não é só a preparação, é também a técnica de aplicação, tá? Então, eu sei que tem muita gente que me segue e que não se inscreveu no canal. Eu quero te convidar, se inscreva no canal, dá o seu like, curte aí o coraçãozinho pra gente conseguir ajudar mais pessoas, né? E também se você tiver interesse de aprender o método pincel e começar a ganhar mais de 5 mil no mês com depilação, chama no direct. Não fique caladinha, tá? Manda lá assim, ó. Ai, que linda. A Edna diz, bora, tá sendo satisfatório, ô amor, obrigada. Mas é porque, Edna, já cai se eu não desligar, viu, meu amor? Então, chama no direct e fala assim, Delma, quero aprender o método pincel, como que eu faço? E aí a gente conversa com você, tá? Então, é isso. Hoje nós falamos sobre toda mãe pode viver da depilação e ainda ter tempo para a família, ter liberdade financeira, programar, planejar seus horários e ter mais tempo com seus filhos. Mas além disso, você pode ganhar mais de 5 mil no mês com essa depilação com menos dor, que é a depilação do método pincel que eu ensino. Tá bom, meus amores? Ó, método pincel de depilação que entrega uma pele branquinha, sem vermelhidão logo após a depilação, sem foliculite, sem pelo encravado, sem escurecimento de pele, tá? Sem pigmentar. A Edna tá dizendo, eu quero. Edna, chama no direct, tá, meu amor? Será um prazer atender você. Eu tenho
a gente não perder você. Então, meus amores, ó, foi isso. Vem ser borboleta, Edna. A Drica tá falando, vem, Edna, ser borboleta. Borboleta, ó, borboleta é a depiladora transformada, né? Que saiu do tradicional para ser uma depiladora 5 estrelas do método pincel, tá bom, meus amores? Fica aí o meu convite para vocês. Um beijo grande no coração de cada uma de vocês, mamães, vovós lindas, tá? Eu adoro esse momento aqui. Eu quero lembrar que toda segunda-feira, das 20 horas às 21, eu tô aqui com vocês, tá bom? Ó, a Neia também tá dizendo que quer. Vamos lá, Neinha. Eu tô doida para ensinar para vocês a bem vocês recebendo. Ó. Tem uma música, Drica, vou falar rapidinho aqui. Tem uma música que fala assim, ó. Eu lembrei dessa música agora. Fala assim, ó. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Quem já ouviu? Minha mãe cantava muito essa música, sabe por quê? Porque quando você trabalha, você entrega aquele seu máximo. O que vem para você? Vem o seu retorno, o dinheiro que você recebe. Então, você deu tanto que você vai poder usufruir muito disso. Deus abençoe você e todas as mamães do universo. Gratidão. Beijo, meu amor. Drica, beijo, meu amor. Fique com Deus. Tchau, Edna. Tchau. Quem mais? Edna, Eva. Beijo grande, meus amores. Oh, a Neia conhece essa música. Que linda. Minha mãe cantava essa música. Sou apaixonada por ela. Gente, muito obrigada, adorei a live de hoje, a participação foi maravilhosa. Quero vocês na segunda-feira, às 20 horas, tá? Tô esperando aqui.